Olá Divina, olá Divino, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de lives Os Segredos da Prosperidade. E é muito bom ter você aqui comigo, então já repete comigo: eu vivo a prosperidade com facilidade, porque aqui você aprende tudo para atrair prosperidade e realizar os seus sonhos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E a live de hoje é para falar que um assunto delicado, um assunto não tão simples de ser dito, e eu estou atrasada, porque normalmente eu estou aqui um pouquinho mais cedo, as coisas estão meio corridas esses dias. Olá! Então, nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é: enquanto você não conseguir reconhecer que seus desafios eles não acontecem em vão na sua vida, que eles têm um porquê, um sentido, enquanto você não conseguir reconhecer isso, você vai acabar, de alguma forma, ficar num ciclo de repetição na sua vida, de coisas que você não quer, de coisas que você não gostaria, e são coisas que vão atrapalhando a sua vida em todos os contextos, em todos os cenários. Afasta a prosperidade da sua vida, afasta a abundância da sua vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E caso você não me conheça ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, sou terapeuta para expansão da consciência e facilitadora de reprogramação mental. E esse tema é um tema bastante desafiador, como eu já disse lá no começo, porque nem sempre a pessoa consegue perceber a dificuldade de reconhecer que ela está moldando a vida dela o tempo todo, ou seja, nós estamos construindo, moldando a nossa vida o tempo todo, e muitas vezes a gente não consegue, né? As pessoas não conseguem ter essa percepção, a percepção que leva essa pessoa para um lugar, né, um lugar onde ela precisa assumir a responsabilidade pelas ações e pelas escolhas. E quando eu digo isso, parece que eu estou julgando ou recriminando a pessoa, e não é nada disso. São assuntos que precisam ser colocados, refletidos, pensados e sem nenhum julgamento, tá? Então eu digo isso sem julgar, somente no intuito de trazer para reflexão o quanto que de forma inconsciente nós estamos limitando a nossa vida, agindo na autossabotagem, com base nas crenças limitantes, aquilo que a gente acredita, né? O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que nós aprendemos desde muito cedo, desde muito novo, e que nós acreditamos nessas crenças como verdades absolutas. É aquilo que aquelas pessoas que estavam à nossa volta, que nos ensinaram sobre a vida, e nós acreditamos naquelas pessoas. Lógico, elas nos ensinaram da melhor forma possível, nossos pais ou tios, pessoas que estavam à nossa volta, professores, amigos mais velhos, quando nós éramos crianças. E essas pessoas nos passavam aquilo que elas acreditavam também como verdade. E isso é uma crença. Só que existem as crenças limitantes, que são aquelas que estão nos colocando numa condição limitada, numa condição de ser limitado, limitante. Então, sem perceber, essa pessoa que está agindo, está sendo direcionada por essas crenças, ela acaba se limitando. Quando ela está, por exemplo, né, e isso tem base nas crenças limitantes, por exemplo, quando ela está colocando a culpa nas outras pessoas, na vida, nos acontecimentos. E isso é algo que nós vamos fazendo meio que quase que sem perceber. Nós aprendemos isso muito cedo, e isso é algo que nos limita, isso é algo que tira a nossa potência. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu também era assim, eu vivia dessa forma, eu vivia fazendo escolhas
que me mantinham no mesmo lugar, mas eu acabava não percebendo que eu agia dessa forma. E aí, quando eu fazia isso, né, eu escolhia coisas que me mantinham no mesmo lugar, claro, as coisas iam se repetindo da mesma forma. E eu acabava como? Eu acabava culpando as outras pessoas, aqueles que estavam à minha volta, culpando o meu trabalho, o ambiente de trabalho. Sempre tinha, o meu olhar era um olhar voltado para não me reconhecer como uma pessoa livre, como uma pessoa atuante, como uma pessoa que poderia sim a qualquer momento fazer novas escolhas, mas eu me colocava num lugar de vítima, né? Eu culpava as outras pessoas, eu culpava o mundo. E dentro desse cenário, dessa situação, além de tudo isso, eu também me colocava numa posição de vítima. Eu me sentia menor que as outras pessoas, eu me sentia abaixo das pessoas, eu não me via como merecedora. Aliás, eu pensava que só as outras pessoas eram merecedoras, que só elas conquistavam as coisas, porque elas eram pessoas de sorte e eu não era uma pessoa de sorte. E isso não é uma verdade, mas eu acreditava naquilo naquela época. Era a crença limitante que eu tinha de não merecimento, crença de rejeição e tantas outras crenças aí, né? A verdade também dentro de todo esse cenário é que eu era uma pessoa que reclamava muito, que não agradecia por nada. Eu não conseguia agradecer pelas coisas que eu tinha. Poderia ser pouco ou muito, mas ainda assim eu não conseguia agradecer. Então eu estava sempre numa conduta, num lugar, numa posição de ser faltante, de uma pessoa que estava num cenário de falta, onde tudo à minha volta era algo que não me trazia contentamento, que não me trazia alegria. Eu tinha dificuldade de reconhecer as minhas conquistas, eu tinha dificuldade de reconhecer o quanto eu avançava na vida, e isso fazia com que eu ficasse nesse ciclo de repetição de coisas desagradáveis na minha vida, mas eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa consciência que eu estava criando a minha realidade a partir das minhas energias, né, do meu poder mental, que é dos sentimentos, dos meus sentimentos e pensamentos, e eu não percebia isso, que eu me mantinha no mesmo lugar, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, acreditando nas mesmas coisas, a minha vida continuava igual, da mesma forma. E isso é importante que a gente reflita. Então, por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui. Não é no sentido de julgar você, de colocar você num lugar abaixo ou menor, nada disso. É só para que a gente entenda que a todo instante, a todo momento, nós estamos fazendo escolhas. Mas essas escolhas são escolhas novas ou são as mesmas escolhas? São escolhas que vão nos colocar num outro local, numa outra situação, ou são escolhas que nos mantêm sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo cenário, sempre na mesma condição? Então, é nesse sentido que eu trago esse tema, né, para que a gente possa refletir. E uma outra questão também que é muito importante que eu diga para você, que você, se acaso você não consegue reconhecer as suas escolhas, e isso independente de qualquer resultado que essas escolhas possam trazer para você. De certa forma, quando você faz isso, quando você não consegue reconhecer que as suas escolhas vão trazer resultados, e não importa qual é esse resultado, de alguma forma, inconscientemente, você está se podando, você está se limitando, tá? E é um assunto denso, é um assunto pesado, delicado, mas que é importante que eu traga para reflexão, para que a gente possa pensar juntos sobre isso,
Novamente eu digo, não é num sentido julgador, mas é num sentido de ampliar a consciência, né? De expandir a consciência para que você perceba o quanto, de certa forma, você age inconscientemente e esse inconscientemente pode te levar para um local onde você não quer estar. Porque todos nós temos aquele desejo de ter uma vida tranquila, uma vida harmoniosa, uma condição financeira bacana, e tudo o que o dinheiro pode proporcionar dentro de uma vida bacana, dentro de uma vida satisfatória, gostosa, leve. Nós queremos isso, mas será que nós inconscientemente estamos nos abrindo? Nós estamos permitindo que isso chegue na nossa vida? Nós estamos expandindo a nossa consciência para entendermos que nós somos seres infinitos, seres ilimitados, que nós somos seres abundantes? Então é para isso que eu estou trazendo esse assunto denso, chato, mas que precisa ser dito, porque se eu não falar sobre isso, talvez você nunca pare para pensar sobre essa questão, sobre isso. E se eu tivesse tido alguém que tivesse me falado bem lá atrás, as conquistas já seriam outras, né? Há muitos anos atrás. Então eu falo com conhecimento de causa aqui para você sobre esse tema. É muito importante. Olá! É muito importante que a gente pense e reflita sobre assuntos que não são tão bacanas. É importante que você reconheça os seus pontos fortes. Esses pontos fortes, eles vão trazer para você aquela garra, aquela vontade de seguir adiante, mas é também muito importante que você veja onde estão os pontos frágeis, onde estão os pontos a serem melhorados, os pontos que te colocam para baixo, pontos que de certa forma bloqueiam a tua vida, que te fazem ficar no mesmo lugar, na mesma condição, na mesma situação. E normalmente esses assuntos são assuntos meio densos, assim, chatinhos até de serem ditos, mas eles são muito importantes. Por isso que eu estou trazendo esse assunto hoje. Olá, Val, boa noite. Gratidão pela sua presença aqui. E vamos continuando aqui, vamos dar seguimento. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí sua perguntinha, tá? E vamos pensar então em dois pontos, dois aspectos bastante importantes aqui. Primeiro deles, também para a gente refletir, tá? Primeiro, enquanto você não reconhece que as suas dores, os seus desafios, quando eu estou falando de dor, eu estou falando de desafio, de algo que causa incômodo, algo que tira você da zona de conforto, que tira você daquele lugar que você achava que você ia continuar lá para sempre. Então, dor tem a ver com isso, tá? Claro que podemos pensar em dor física, porque quando nós estamos num cenário de grande somatização, de grande dificuldade, muita coisa na nossa cabeça, diversos pensamentos e sentimentos e coisas não tão agradáveis, isso reflete no corpo e pode também gerar dor no corpo, tá? Mas vamos pensar aqui nessas questões desafiadoras, nesses problemas, né? Então, enquanto você não reconhecer que as suas dores e esses desafios, eles são justamente os pontos que te trazem aprendizado, o que vai acontecer se você não reconhece isso? Você vai continuar patinando, você vai continuar ali não saindo do lugar, então você não vai avançar, você não avança porque simplesmente você não reconhece que você estar vivendo isso já é uma vitória. E aí talvez você fique agora meio bravo comigo, falando, você está falando isso porque não é você, porque não é com você, porque não é você que está aqui dentro vivendo toda essa situação. E eu não estou aqui para não reconhecer o quanto isso te causa dor e é um desafio, mas eu estou aqui para dizer que enquanto a gente só vê o problema por um ângulo,
a gente só está desgastando nossa energia, a gente está consumindo o nosso poder mental dentro de um cenário que não vai se resolver daquela forma. Às vezes, quando a gente está dentro do olho do furacão, com um grande problema, se você sai um pouco daquele cenário, se você afasta um pouco daquilo, vem a resposta, vem a solução. Pensa bem comigo e reflete. Já não aconteceu isso com você? De você estar dentro de uma situação onde você não consegue achar uma resposta, não consegue achar uma solução e você está ali quebrando a cabeça e não sei o que. Aí de repente você fala assim, cansei. Não vou mais pensar sobre isso, não vou mais falar sobre isso, não vou tocar nesse assunto. Aí você sai fora daquele ambiente, daquele cenário. Aí de repente vem para você a solução, vem para você a resposta. Me conta se você já não teve essa experiência. E é justamente por isso, porque você soltou aquilo, você deixou de colocar tanta energia naquilo que estava te prendendo, aquilo, quando você solta, vem a resposta, vem a solução. E isso tem um nome dentro da lei da atração, que é efeito Zenão, que é aquilo quando você está dentro de um processo de manifestação, de materialização, que você fica tão tensa, tão tenso, tão preocupada, tão preocupado, ansiosa, ansioso, que você bloqueia aquele processo. Aí quando você fala, não vou mais ficar preocupado com isso, e aí vem a solução para você, aí chega para você aquilo. Então é isso, quando você se afasta um pouquinho do problema, você deixa de compartilhar o seu campo vibracional, você deixa de compartilhar o seu campo energético com o campo energético do problema. Então você se afasta automaticamente. Quando você se afasta daquele campo vibracional do problema, da dificuldade, vem a solução. Você consegue achar uma solução quase que como que um passe de mágica. Então faça isso. Quando você tem um desafio muito grande, seja ele pequeno ou muito grande, tenta dar uma afastada, sair um pouco daquela situação, daquele cenário, para que você não fique mais afundado dentro daquilo. E depois que passar essa fase, que é a fase mais delicada, a fase mais complicada, você vai conseguir olhar para aquela situação e vai perceber, nossa, quanto que eu aprendi com isso, quantas coisas me trouxeram de aprendizado, quantas coisas eu sei hoje a partir dessa história. Então é muito importante que você consiga reconhecer que tudo que você está vivendo hoje, primeiro, faz parte do seu campo vibracional, faz parte das suas escolhas, faz parte daquilo que você está emanando para o universo e ele está te mandando de volta. Mas quando você consegue dar uma afastada, vem a resposta. Depois que vem a resposta, você consegue ver que essa situação te tornou ainda mais forte, te tornou uma pessoa capaz de resolver outra situação, que eu espero que você não tenha outra situação como essa, mas você consegue resolver ou até mesmo ajudar pessoas que precisam de uma solução. Deixa eu ver aqui que a Val colocou bastante coisas aqui pra gente. Sim, verdade, quando você esquece, realmente vem a solução. É isso aí. Estou estudando para concursos públicos. Na hora de fazer a prova, eu solto e desapego. Se tiver que ser, será. É isso. Quando você sabe que você fez tudo o que estava a seu alcance, o que é que está a seu alcance, citando o exemplo aqui da Val, que é a questão do concurso público. É você escolher o concurso público que tem a ver com você, com a sua formação, com aquilo que você gosta de fazer. Esse é o primeiro ponto. Não vai escolher um negócio só pelo dinheiro. Você escolhe pelo dinheiro, mas também escolhe pelo prazer. Porque todas as vezes que você faz alguma coisa que te gera prazer, não chama mais trabalho. Aquilo pode chamar qualquer outro nome, menos trabalho. Então escolha aquilo que você gosta. Depois que você escolheu, você vai precisar fazer a inscrição no concurso. Depois que você fez a inscrição no concurso, você vai precisar estudar.
Depois que você estudou, é o dia da prova. Aí o dia da prova é o dia de você acreditar que já é seu. Todo o processo, desde o primeiro momento que você escolheu o que você queria para prestar a sua prova de concurso, você já sabe que já é seu, você já sabe que já deu certo. Então, você só vai facilitar o caminho para que isso chegue para você, para que isso se materialize na sua vida, tá? E aí quando você for fazer a prova, você não vai ficar com aquele peso da ansiedade, aquele peso da preocupação, porque você já sabe que é seu, porque você fez todos os passos necessários para facilitar a chegada daquilo na sua vida, tá? Deixa eu ver, a pior coisa é a ansiedade que não deixa às vezes você soltar. Isso é verdade. E por que existe a ansiedade? O que está por trás da ansiedade dentro de um processo de materialização de realidade? Sim, eu sei que uma hora eu saio da fila. Claro, sai sim. O que está por trás da ansiedade é a dúvida. Porque você, de alguma forma, ainda não se vê como merecedora, merecedor. Então, existe ali uma dúvida. E aí, por trás dessa dúvida, você precisa descobrir o que é que está por trás da dúvida. Porque, às vezes, é uma insegurança porque você acha que você não estudou o suficiente, ou porque tem uma crença limitante de não merecimento. Aí você acha que só as outras pessoas podem conseguir passar na prova e você não. Então, precisa entender o que é que está por trás da dúvida. Todo o processo que você faz e tem ali uma ansiedade, por trás da ansiedade, falando dentro desse cenário, dessa explicação aqui, está a dúvida. E isso é quase que para tudo na vida, porque a ansiedade, ela é algo, assim, vou falar de uma forma bem resumida e bem simples de entender. A ansiedade é toda a preocupação que nós temos por algo que ainda vai chegar, que ainda vai acontecer. Então, se você está ansioso, é porque você está na dúvida, porque você acha que não vai chegar, que não vai dar certo, que você não é merecedora, que você não é merecedor, tá? Então, o que está por trás da ansiedade, na maioria das vezes, é a dúvida. E aí pode ser para algumas pessoas a insegurança, mas de forma geral, a dúvida é o que está mais por trás dessa questão da ansiedade, tá? Gratidão, Val, pela sua contribuição aqui, por deixar os seus comentários. Muito, muito bom os seus comentários aqui, tá? Complementou bastante. Agora, o segundo ponto, dentro dessa questão, né, de você não reconhecer que aquilo que você escolhe te empodera, aquilo que você vive te empodera, o segundo aspecto você continuará repetindo as coisas na sua vida se você não reconhecer isso em você. Poderão até mesmo mudar os personagens da sua vida, da sua história de vida, mas a história, o contexto, ele vai se repetir. Porque o que aconteceu aí? O personagem principal não mudou. E o personagem principal é quem? É você, tá? Então, se você continuar repetindo as coisas da mesma forma na sua vida, vão surgir personagens diferentes, porque a vida muda, a vida gira, as coisas vão se modificando, as coisas vão acontecendo na sua vida. Mas o contexto, a história, ela se repete. Então vai mudar só os personagens, mas a história vai se repetir. Por quê? Porque você não mudou, porque você inconscientemente está repetindo isso na sua vida. E como eu disse, eu não estou aqui para condenar, para julgar ninguém, eu só estou aqui para trazer pontos para a gente refletir, porque são pontos que eu vivia, que eu fazia, que eu repetia na minha vida. E aí, talvez você fique se perguntando, por que será que essa história se repete? Por que será
que continuo a repetir a mesma história, né? Talvez você esteja se perguntando. Porque inconscientemente você sustenta o papel da vítima. É um lugar que foi sendo construído ao longo da sua história de vida. E é um papel que é alimentado por uma crença limitante, uma ou mais de uma crença limitante. Então, inconscientemente, não estou falando que é consciente, tá? É inconscientemente você sustenta o papel da vítima. E tem, às vezes acontece de ser tão forte essa crença limitante, tão forte essa questão da autossabotagem, né? Porque aí a pessoa, por exemplo, a pessoa foi lá, se preparou, estudou, fez tudo que ela tinha que fazer, citando aqui o comentário da Val. Fez tudo que tinha para fazer, tá, sabe, tá perfeito. Aí no dia da prova, a pessoa simplesmente não vai fazer a prova, porque ela começa a pensar que existem muitos candidatos, porque tem candidatos muito melhores que ela, isso e aquilo, e vai colocando. Isso é uma crença limitante, que é tão forte que faz com que a pessoa crie a autossabotagem, que ela tenha atitudes com base na autossabotagem. E aí, o que acontece? Citando esse exemplo, no dia da prova do concurso, a pessoa simplesmente não vai, mesmo ela tendo estudado, mesmo ela tendo feito investimento financeiro, não só na inscrição, mas também fazendo cursinhos. Tem pessoas que fazem cursinhos para prestar concurso, e aí no dia da prova ela não vai. Ela tem um sistema de crença limitante fortíssimo, que faz com que ela crie uma autossabotagem e no dia da prova ela se sabote. Ela fala, não vale a pena, tem muitos candidatos, eu não vou, para que eu vou perder meu tempo? E aí ela fica se sabotando. E isso não é algo que a pessoa faça de forma consciente, ela nem percebe, é algo no campo do inconsciente. Por isso que é muito importante que a gente trabalhe o nosso processo de autoconhecimento, seja na psicoterapia, seja na hipnose. A hipnose vai trazer aí várias vertentes para que a pessoa possa trabalhar essas questões, mas é importante que você veja, que você olhe o que é que está te limitando, o que é que está te deixando para trás, fazendo com que você deixe para trás a sua oportunidade, fazendo com que você desista diante de algo que está na sua frente, que você poderia pelo menos tentar, tá? E diante de tudo isso que eu trouxe para você, eu gostaria de dizer também que diante de tudo isso está uma oportunidade de trabalhar a reprogramação mental, porque tudo isso que está aí, que mantém dentro do seu inconsciente, e é importante dizer que no nosso inconsciente está gravada a nossa história de vida, e não só as crenças limitantes, mas as crenças fortalecedoras, mas na maioria das vezes, quando a nossa vida não está indo bem, nós estamos agindo pelas crenças limitantes. Então, apresentando tudo isso para você, é importante que eu diga que também existe a oportunidade para que você trabalhe a reprogramação mental, porque tudo isso que está aí guardado foi programado, foi aprendido, você foi programando isso, de certa forma, são hábitos, esses hábitos viram rotinas, essas rotinas viram comportamentos, atitudes, e quando você menos percebe, você está programado, você se programou para isso. Então você pode trabalhar a sua reprogramação mental de tudo aquilo que está programado. Então aqui está uma grande oportunidade que você pode criar uma nova programação em você. Olha que bacana, né? Então você não precisa ficar preso a essa situação, rodando em círculos, patinando.
é muito importante que a gente olhe para isso e veja que existe sim uma possibilidade ou várias possibilidades para que você mude esse cenário, mude esse contexto. Então, tenha em mente, e aqui de novo, talvez você não goste, né, de ouvir o que eu tenho para dizer, mas eu também não gostava, viu? Quando as pessoas vinham falar para mim que eu estava me vitimizando, que eu estava reclamando demais, eu não gostava. Eu achava que a pessoa estava sendo cruel comigo. Eu achava que aquela pessoa era chata, que ela era cruel, que ela não entendia a minha dor, que ela não entendia o lugar que eu estava, que ela não sabia de nada da minha vida. E eu ficava com raiva mesmo daquela pessoa, porque eu queria que ela me abraçasse e falasse: você tem razão, né? Você fica aí nessa dor, você é vítima mesmo. Mas tinha pessoas que não faziam isso. E aí eu ficava com uma raiva. Então talvez o que eu vou falar agora vai trazer um mal-estar para você e você vai ficar com raiva, mas não tem problema. Tá tudo certo. Então, tenha em mente uma coisa, que o outro não é responsável pela sua vida. Porque ele tem a vida dele, a responsabilidade dele é a vida dele e a sua responsabilidade é a sua e a minha é a minha vida. Por mais que isso seja difícil, doloroso, porque se você não tiver isso em mente, se isso não acontecer, se você não refletir e assimilar isso, vai acontecer que você vai continuar se mantendo como vítima da vida, se mantendo no mesmo lugar, sem modificar nada, sem criar novas oportunidades. E aí, o que isso reverbera? Que você vai ficar sem perceber, que você não vai conseguir perceber que cada escolha te leva a um desafio. E que se for assimilado esse desafio como um aprendizado, isso vai te tornar ainda mais forte, ainda mais fortalecida, ainda mais fortalecido. Então, não fique nervosa, nervoso quando alguém não deixar você ficar no discurso de vítima, porque eu já estive nesse lugar e eu já passei por isso e eu já tive experiência de ter pessoas que não me deixavam reclamar, não me deixavam me colocar no lugar de vítima, e eu ficava com raiva daquelas pessoas naquela época, porque a minha consciência ainda não estava tão expandida como está hoje. Eu sou perfeita? Não. Eu sou melhor que você? Não. Eu sou uma pessoa que foi avançando ao longo do tempo, eu sou uma pessoa que foi fazendo novas escolhas, eu sou uma pessoa que fui estudando, aprendendo com erros e acertos, talvez mais erros do que acertos, mas eu estou aqui para dizer para você: aguenta firme, ultrapassa essa barreira, baixa a barreira, ultrapassa essa barreira e vem para um lugar onde você vai se tornar uma pessoa mais potente. Só que isso requer o quê? Responsabilização. E também não estou falando no sentido de julgar você ou de colocar aqui uma condição de moralidade, não é nada disso. É só simplesmente entender que a sua vida é a sua vida, do outro é do outro, a responsabilidade pela sua vida é só sua, porque afinal de contas, talvez você tenha feito escolhas com base no que outras pessoas pensavam, queriam, tá tudo bem, mas ainda assim continua sendo a sua vida, continua sendo algo que você precisa pegar as rédeas e dizer: essa é a minha vida, as minhas escolhas são minhas. E aí isso te torna uma pessoa mais fortalecida, mais fortalecido. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Val escreveu aqui, deixa eu ver o que ela disse aqui. Verdade, faz sentido. Sim, é muito interessante a reprogramação mental, e é mesmo. Não é mesmo
é minha vida, eu sou responsável pelos meus atos. Parabéns, Val, é isso mesmo. Até a gente chegar nesse nível de assumir esse lugar, a gente vai passar por muitos altos e baixos, a gente vai ficar num mal-estar, numa sensação de incompreensão, numa sensação de que o outro não nos percebe, de que o outro não nos vê. Olá, seja bem-vinda. Então, tenha paciência com o seu processo, por isso que eu sempre digo, autoamor, paciência e coragem. Esse é o tripé do autoconhecimento que você pode trazer e utilizar para tudo na sua vida, tá? E vamos lá, então, continuando aqui. Então, se você não reconhece que você estava equivocada, equivocado, quando você se colocava no papel de vítima e que você estava mantendo esse papel com base nas crenças limitantes, se você não consegue reconhecer esse equívoco, você vai continuar a repetir a mesma história. E claro, sempre com o mesmo papel, que é o papel de vítima. E não é isso que você quer para sua vida, não é isso que as pessoas querem, muito embora pareça ser um local confortável, um local onde você tem a atenção das pessoas. Esse é um local ilusório, esse é um local que não te eleva, é um local que não expande a sua consciência, é um local que te limita, é um local onde você passa a sua vez para o outro, é um local onde você deixa de ser a sua potência, onde você não se reconhece como ser atuante da sua vida. Então, por que eu estou dizendo isso para você? A verdade é que você não é vítima. Só que reconhecer isso é muito doloroso, porque normalmente esse local de vítima é um local confortável, é um local chamado zona de conforto, onde não te tira do sério, onde você se mantém a mesma pessoa, onde você não tem desafios. Então, só que também é um local que não te direciona para lugar nenhum, você vai se manter sempre nesse mesmo local, sem ter as conquistas que você merece, sem se reconhecer a potência que você é, a potência que você tem. E quando eu falo disso, eu não estou falando numa coisa egóica, numa coisa egoísta, onde você só se vê. As suas potencialidades, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você desabrocha em você, nunca vai ser só para você. Isso vai trazer benefício para outras pessoas. Tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você põe para fora e que você resplandece, também vai ajudar outra pessoa. Então nunca vai ser somente sobre você. No começo é sobre você olhar para você, fazer o processo de autoconhecimento. Do autoconhecimento você vai para a espiritualidade. Aí quando você vai para esse campo da espiritualidade, que é algo que não tem relação com nenhuma religião, você começa a reconhecer que você não está sozinho, que você faz parte do todo, que toda a sua ação reflete no outro, a ação do outro reflete em você. Então aí você já começa a entender que tudo aquilo que você põe no mundo, que você cria, não é só para você. Sempre vai ser para o benefício do todo, algo que contempla o bem maior. Então é um processo assim que não tem fim e que te deixa... te traz contentamento. Quando você começa a fazer coisas que você percebe que não é somente por você, que não é algo somente egóico, isso te dá contentamento. Por que as pessoas, quando praticam um trabalho voluntário, sentem uma alegria quando ela vai de coração? Lógico, né? Ela vai lá fazer o trabalho voluntário dela de coração. A maioria das pessoas trazem depoimentos de que é uma alegria, que é algo que elas nunca sentiram na vida e que elas não têm como explicar como é.
Isso é o contentamento, porque você está agindo conforme a sua herança divina, conforme o seu ser divino, porque aquilo que você fez para o outro retorna para você, porque, como eu disse, você começa a reconhecer que você é parte do todo e o todo é parte de você. Então, por isso que vem essa alegria, essa satisfação. Então, ser próspero, ser abundante, não diz respeito somente a você, diz respeito a tudo que você faz, mas que reverbera no outro, que reverbera no todo. Então, é isso. Essa é a consciência da prosperidade, essa é a consciência do fluxo da abundância. Então, quando você começa a reconhecer que você não é vítima e que tudo que aconteceu na sua vida fez parte do seu processo, e quanto mais você demorar para você reconhecer que você não é vítima, mais essa história vai se repetir. Então veja, reconheça a sua potência, reconheça o seu papel na sua vida, mas não como vítima, mas como alguém que tem potência, como alguém que sabe que é poderosa, que tem poder. E aí, quando você começa a te empoderar, trazer a sua potência de volta, o que vai acontecer? Você vai sair daquele lugar de coadjuvante para o lugar de protagonista na sua vida. Olha que bacana! Então, assim, eu demorei muito para perceber isso, para reconhecer isso. E aí, quanto mais eu demorava, mais eu ficava rodando em círculo, repetindo a mesma história. Então, por isso que eu estou dizendo isso para você. Não é uma pessoa que não viveu sobre isso. E volto a repetir, sou perfeita? Não. Sou melhor que você? Não. Mas eu estou no processo e aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já sei como é, eu estou passando para você. Você não precisa fazer todo o trajeto que eu fiz. Se você conseguir aproveitar o que eu estou trazendo aqui para você, você não vai precisar repetir isso na sua vida. Deixa eu ver o que a Val escreveu aqui. A gente se coloca no papel de vítima para ficar camuflada, com medo de buscar os seus objetivos. Esse é um jeito da pessoa se bloquear, né? E essa é uma forma de autossabotagem, essa forma que você colocou da pessoa ficar ali disfarçadinha e mantendo uma justificativa para o medo de buscar o novo, o medo de atingir objetivos. Por que ela tem medo de ir além? Porque ela tem medo do fracasso. Então, para não viver a dor do fracasso, ela nem ousa a tentar, ela simplesmente já para no meio do caminho. Essa é uma forma de autossabotagem também. Então, só para você entender que quando a pessoa se vê como vítima, ela está sempre num lugar de falta, de escassez. Claro que a gente precisa estudar com profundidade, cada caso é um caso. Tem os processos de autossabotagem, mas também tem a ver com a história de vida da pessoa. Por isso que é importante que a pessoa trabalhe o autoconhecimento, para que ela veja onde é que está a questão dela, onde é que está... Olá, tudo bem? Roseli, minha irmã chegou aí. Seja bem-vinda. Então, é importante que a gente faça o processo de autoconhecimento para saber onde é que estão essas crenças limitantes, qual é a base, qual é a origem da crença limitante, para que você possa trabalhar isso em você, para que você saia desse lugar de falta, de escassez, porque esse é um lugar que não tem espaço para prosperidade e abundância, porque você vai continuar se vendo como um ser limitado, como um ser que não dá o passo adiante, que não pode, que não consegue, que não sabe isso e aquilo, tá? Então, eu estou trazendo essas questões
para reflexão, para que você veja onde é que está o problema, onde é que está a questão, para você trabalhar essa questão. Não é no sentido de apontar o dedo para você, de julgar você, é no sentido de trazer tudo isso para reflexão. Porque se você não olhar para isso, simplesmente isso vai continuar se repetindo na sua vida, né? E eu entendo também que nesse momento, talvez você possa estar com a sua vida cheia de problemas. Na verdade, eu nem uso essa palavra, tá? Eu costumo falar desafios, porque problema por si só já tem uma entonação, um peso grandioso. E quando a gente fala de problema, a gente está bloqueando a nossa potência. Quando a gente fala de desafio, a gente está se abrindo para que a potência se mostre. Então, por isso que eu costumo usar a palavra desafio. Então, eu entendo que a sua vida possa estar rodeada de desafios, de situações delicadas, mas você pode acreditar, se você não começar agora a fazer pequenas novas escolhas e olhar para as suas vitórias e, mais do que isso, escolher a facilidade. E eu vou fazer um parênteses aqui para explicar o que eu quero dizer com facilidade, né? Facilidade aqui, ela é colocada como um estado de espírito, onde você sabe que pode escolher aquilo que for menos complicado. Então, facilidade aqui não tem nada a ver com falta de comprometimento, falta de compromisso, não é nada disso. É que você tenha a sua consciência expandida para pensar que facilidade é um estado de espírito onde você pode escolher coisas menos complicadas ou coisas mais fáceis, caminhos mais fáceis, tá? É isso. E aí, para fazer o nosso fechamento, eu trouxe aqui uma reflexão. Sabe aquela história do meio copo de água? Vamos imaginar um copo de água aí na sua frente, né? Um copo de água aqui na minha mão, né? E aí, esse copo de água, ele é um meio copo de água. Tá vendo? Não tá cheio esse copo. Então, quando você olhar para esse copo, você vai ver o quê? Um copo meio vazio ou um copo meio cheio? Quando você der a sua resposta vai dizer muito sobre a crença que você nutre, de como você age diante de tudo que você já conquistou e aquilo que você ainda vai conquistar. Porque talvez o que você conquistou hoje não é o que você deseja, não é o seu desejo, né? Talvez você não tenha conquistado tudo aquilo que você quer, mas você já conquistou alguma coisa. Então, quando você olha para as suas conquistas, você olha as suas conquistas como conquistas ou como faltas? Esse copo, ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Eu escolho olhar esse copo, ver esse copo e dizer ele está meio cheio. Então, a forma como você vê essa realidade diz muito sobre a crença que você nutre sobre você mesma, sobre tudo que você já viveu, você mesma, você mesmo, tudo que você já viveu, tudo que você já realizou, tudo que você já conquistou. E essa forma de ver essa realidade vai ditar as regras do seu jogo para os próximos passos, para os próximos caminhos, para as próximas conquistas, escolhas e por aí vai. Não deixe de valorizar aquilo que você já conquistou, aquilo que você já tem. Não importa se é pouco ou se é muito, porque às vezes aquilo que você olha e você olha com pouco te mantém no lugar da falta. Então é importante pensar sobre isso. E esse pouco que você olha, né, e diz é pouco, as outras pessoas podem estar olhando e dizendo, nossa, olha quanta coisa essa pessoa já conquistou.
Claro, as pessoas que têm um bom olhar, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm um bom olhar, mas até aí deixa isso pra lá, não se importa com o que o outro pense, com o que o outro diga sobre você. Importa sobre você, o que você está fazendo de melhor por você hoje. Qual a nova escolha que você fez hoje para você? Qual a nova escolha que você fez para você que te coloca num lugar de escolhas com facilidade? E facilidade não é falta de compromisso, não é falta de comprometimento, não é querer que as coisas venham do nada para você. Facilidade é um estado de espírito onde você consegue observar aquilo que você já conquistou e que você sabe que você pode escolher sempre o caminho menos complicado para a sua vida. E eu estou encerrando a live, que eu já falei demais. Hoje eu comecei a live super atrasada, já é tarde, já era para eu estar aqui entrando no estado zen, né, para que eu durma bem, porque agora depois que eu termino de fazer live, por isso que eu não gosto de fazer live nesse horário, porque eu termino a live, eu tô elétrica, aí para eu dormir demora pra caramba. Isso acontece com você também? De você ficar, sei lá, se envolver em algum assunto bem bacana e depois você não consegue se desligar daquilo? Eu sou assim. Eu adoro fazer lives, tá? Talvez você até pense, nossa, você não tem problemas, né? Aliás, você não tem desafios na sua vida? Tenho muitos desafios, mas eu sempre estou escolhendo a facilidade. Por mais que em alguns momentos eu tenha meus deslizes, que algumas coisas não saiam conforme o programado, mas ainda assim eu escolho viver com facilidade. E você também pode escolher viver com facilidade, tá? E se você gosta de conteúdos relacionados à prosperidade, autoconhecimento, energias, espiritualidade, então já me acompanha nas minhas redes sociais. YouTube é Herança Divina por Nina Rosa, Instagram, Facebook, TikTok é Nina Rosa HD. E eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui, por estar aqui junto comigo, por todas as contribuições que você trouxe aqui para mim hoje. Muita gratidão. Abraço de luz e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live. Tchau, gratidão pela sua presença, Val, Roseli, minha irmã, e todos aqueles que passaram aqui, que não deixaram comentários, mas que passaram por aqui hoje. Muita gratidão. Tchau, uma boa noite, um bom descanso e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau.